a tristeza de muitos cruzeirenses, muitos dos que foram ontem até o Mineirão acompanhar a partida contra o Palmeiras, Edgar, e quem assistiu o jogo viu que já era um time rebaixado, né? Não precisou nem do resultado. O Cruzeiro, durante os 90 minutos, ou até menos, porque o jogo foi encerrado antes por conta da violência aí nas arquibancadas, o Cruzeiro não demonstrou nenhum tipo de reação, nenhum tipo de vontade de tentar reverter, né, uma situação que era muito difícil, mas os jogadores ali que estiveram em campo não honraram mesmo a camisa do Cruzeiro. É aquela história, né, Edgar? Uma hora a conta chega, e a conta do Cruzeiro chegou, a soberba foi castigada, principalmente dos seus dirigentes. Esse ano, no mês de maio, teve uma reportagem do Fantástico que foi avassaladora para o Cruzeiro, porque revelou todo o esquema ali de lavagem de dinheiro, de falsidade ideológica, corrupção, de empréstimo de jogadores, direitos de jogadores para empresários, jogador menor de idade, enfim. Toda uma crise financeira que o Cruzeiro estava passando acabou sendo exposta por essa reportagem do Fantástico. Inclusive, daqui a pouco eu vou passar um tweet de uma das jornalistas que fizeram essa matéria e qual que é a avaliação que ela faz depois de tudo isso. E aí, Edgar, às vezes o campo esconde um pouco o fora do campo. Mas dessa vez não, dessa vez foi um conjunto ali, né? Andaram lado a lado, tanto campo como fora de campo, porque o Cruzeiro também começou a desandar. Veja só você, um time que tinha e que tem, né? Thiago Neves, Dedé, Fred, Pedro Rocha, um elenco badalado, um elenco que era o atual bicampeão da Copa do Brasil, um elenco que era cotado por muitos jornalistas como um dos favoritos para conquistas importantes deste ano, como o próprio Campeonato Brasileiro. Ninguém poderia imaginar que o Cruzeiro fosse cair esse ano, mas essa incompetência, dessa má gestão, dessa má administração, somada também a jogadores descompromissados, principalmente, vamos falar aqui, né, do grande destaque aí negativo que foi o Thiago Neves, que é um jogador que tem qualidade, mas que deu declarações completamente equivocadas, né? Um posicionamento, uma postura... Vazou o áudio lá, né? Vazou o áudio, quer dizer, uma postura de um cara que deveria ser um líder ali do elenco, totalmente incompatível com o momento que o clube vivia. Então, essa soma de fatores, a troca de técnicos constantes, né? Começou ali com o Mano Menezes, que no começo do campeonato não deu muita atenção, porque estava envolvido em Libertadores, Copa do Brasil. Depois veio o Abel Braga, que tentou abraçar todos os jogadores ali e também não deu certo. Teve, aliás, antes do Abel, o Rogério Ceni, né, Edgar? Sim. E você lembra como o Rogério Ceni foi fritado no Cruzeiro, porque ele sim tentou mudar o que estava de errado ali, não deixaram ele mudar e aí ele acabou voltando para o Fortaleza. Talvez o Rogério tenha sido a única pessoa digna que passou aí e que tentou trazer o Cruzeiro de volta à sua grandeza esse ano. Abel Braga também não conseguiu, e no finalzinho agora eles tentaram aí o Adilson Batista, que não teve culpa nenhuma também, mas nesses 3 jogos foram 3 derrotas. Então o Cruzeiro agora, Edgar, que era um dos times que não havia caído ainda, um dos times grandes que não havia sido rebaixado, tem o seu primeiro rebaixamento da história. Sobram agora Santos, São Paulo e Flamengo. São os 3 grandes clubes do futebol brasileiro que ainda não caíram. Vamos mostrar algumas imagens, vou pedir pro Brunão rodar. Imagens tristes, né? Imagens que a gente lamenta realmente, de quebradeira, confusão, criança imagem de pai carregando, exatamente, carregando criança. Os seguranças ali abriram até o gramado, né, para que esses pais passarem. Olha lá, tá a imagem aí do pai carregando a criança. Essas imagens são realmente terríveis, mas assim, também uma pedra cantada do futebol brasileiro, já, né, uma tragédia que a gente já sempre espera que esse tipo de situação acaba acontecendo, apesar da segurança reforçada, de todo o esquema ali do aparato policial que é montado. Esse tipo de situação sempre acaba acontecendo, muito motivada pelas torcidas organizadas, que também tem a sua parcela de culpa nessa situação. Olha, ó, e no telão, né? Essa mensagem acho que é inédita, hein, Vini? Nunca tinha visto isso aí. Olha, atenção, torcedor, evacuem o estádio. O segundo gol do Palmeiras, Edgar, que foi marcado pelo Dudu de cabeça, foi um gol ao som de bombas, né? No momento em que começaram ali o estouro aliás, um golaço, né? Um golaço de cabeça, né? Do Dudu, que é baixinho, pra você ver como que tá a situação do Cruzeiro. Então, realmente, é lamentável que isso aconteça, acaba sendo ainda pior, né? Um rebaixamento
ainda pior. Agora, sobrou também, Edgar, espaço aí para as brincadeiras e para os memes, né? O Adriles já deu a risada dele aqui como bom Adriles nem liga, vai. Tá só Eu acho bacana que o esporte é o único lugar que dá vazão aos nossos instintos mais baixos, mas não precisa ser físico assim, entendeu? Sem sofrer nenhum tipo de represália. O Vini falou de soberba, eu lembro quando o Atlético foi rebaixado. 2005. A basófia, a soberba, a crueldade dos cruzeirenses para conosco, assim, a quantidade de memes, na época do Orkut, eu sou idoso, eu lembro direitinho, foi cravado como uma tatuagem na minha memória afetiva. E esse ano, Adriles, olha só vocês, hein? O campeão mineiro deste ano foi o Cruzeiro. E venceu o Atlético Mineiro na final. E aí os jogadores do Cruzeiro tiraram uma com a cara dos jogadores do Atlético Mineiro, né? Com um vídeo que até viralizou, do Thiago Neves, Cedias, Tatite, fica Tite não. Então, jogadores do Atlético, qual que é a mensagem que vocês passaram agora? Vamos ver. É Deus do Velho Testamento. Olha lá. Fica Tite não! O Cruzeiro vai jogar a Série B! O Cruzeiro vai jogar a Série B! Tá ali. Olha. Faz parte, né, Edgar? Faz parte da zoeira saudável. Então, mas amanhã, depois, esses jogadores aí estão negociados para jogar no Cruzeiro. Tem tudo isso aí, né? Tem que fazer futebol é assim. Um cai, o outro ganha, aí é campeão, não sei o quê, aí perde. Agora, essas cenas de violência... como mãe, faz eu ter uma vontade de desincentivar meus filhos a curtirem futebol, demais, sabe? Né? É muito por isso. Essa imagem do pai que com o tem menino. Tem muita criança focando em time internacional, dando mais prestígio pra Juve, pro Real Madrid, sabe assim, do que pros nacionais. E eu vou te falar, dá vontade de desincentivar, porque só de imaginar que seu filho vai ter vontade de ir num jogo e que pode acontecer 1/10 do que rolou nesse, porque esse foi absurdo, né? Deixa eu mostrar assustador. aqui. Deixa eu mostrar aqui, Edgar, o tweet então que eu prometi da Gabriela Moreira, que foi uma das jornalistas aí que fez parte daquela reportagem do Fantástico, né? Que escandalizou aí toda a torcida com lavagem de dinheiro, com falsidade ideológica, enfim, todas as falcatruas que foram feitas ali por dirigentes atuais e por ex-dirigentes também, porque isso aí é sempre um acúmulo, né, de más gestões. Claro. E ela escreveu o seguinte, Edgar: nunca um rebaixamento teve assinaturas tão claras como esse do Cruzeiro. Nunca antes dirigentes foram tão responsáveis pela queda em campo. Torcedor cruzeirense, me solidarizo com vocês. Esse rebaixamento não é da torcida. Tem nomes e sobrenome. Então, claro, tem culpa de jogador, tem culpa de técnico, mas o principal culpado por esse rebaixamento do Cruzeiro é sim a diretoria do clube. E só para finalizar, Edgar, eu não poderia deixar de terminar aqui sem dar o troféu cara de pau para o Argel, técnico do Ceará, né? Porque o Argel ele abandonou o CSA, faltando 3 rodadas, CSA praticamente rebaixado já, e assumiu o Ceará. Nessas 3 rodadas ele conquistou 2 pontos. Se ele não tivesse conquistado nenhum ponto, mesmo assim o Ceará teria escapado, porque o Cruzeiro perdeu as 3 partidas. Perdeu as 3, Ontem ele foi para a coletiva e disse: missão dada é missão cumprida. É o troféu, cara de pau. Fechou, Vini? Fechou.